Boa noite, senhores. Thiago Mocelin, vamos lá continuar o nosso estudo. Vem aqui para a tela, olha só. Agora, a gente vai trabalhar esse subitem, o subitem 2.2, a história e o currículo científico. Tudo bem? Vem aqui comigo, então. Então, o que a professora Cícia ela apresenta nesse subitem? Ela começa a falar sobre a influência, aqui é a virada do século XX. O vídeo passado a gente falou do ensino de história, né, principalmente no século XIX, no período imperial brasileiro. Agora, a virada do século XX já é um período republicano e ela dá destaque para a influência que a industrialização teve no ensino de história. E aí, qual foi a influência? A influência é que com aquela industrialização inicial, lá no período do Mauá, no final no meio do Império, né, no meio do século XIX, se intensificando no final do século XIX, ainda mais no período pré-Primeira Guerra e durante a Primeira Guerra, e se exaltando e se aumentando ainda mais no período Vargas, há uma demanda por tecnologia, por ciência, por mudanças no ensino. Começa-se a falar que a história já não está tendo mais a sua importância, né? Que precisa ter renovações. E também por isso começa a entrar, né, disciplinas propriamente científicas, como química, física, biologia, e aquele currículo humanista que a gente tinha falado no vídeo passado, ele começa a ser contestado. Currículo esse do qual a história fazia parte. Então, aquele objetivo da história que a gente falou na aula passada, que se fundamentava principalmente na formação da identidade nacional, ele não vai ser abandonado e até hoje ele não é abandonado. Até hoje não é. Só que começa a se querer mais do ensino de história. Pô, a história não pode servir só para isso, né? Ela precisa ser mais. Então, nesse momento, né, a história adiciona um objetivo nela. E que objetivo é esse? É a formação política. Porque a gente já está num período republicano, né? Início do século XX, nós já temos a República. Então, nós temos que ter cidadãos, né, minimamente capazes de exercer o seu direito de voto, de conviver, principalmente isso, né? Porque o direito político naquele momento era principalmente o direito de voto. Até hoje é, né? Então, o objetivo da história muda. A identidade nacional ainda não estava formada, como acho que até hoje ainda não está, só que adiciona-se mais a professora Cícia apresenta mais um objetivo para a história, que é a formação política dessa elite, né? Essa elite que vai poder votar, porque no início da República, a questão do voto, não sei se você se lembra, era por renda, né? Não era todo mundo que podia votar. Você tinha que atingir um nível de renda para poder ser eleitor. Se lembra disso? No início da República tem esse lance. Então essas pessoas têm que estar capacitadas para poder escolher bem, né? E a história começa a fazer esse papel de formar politicamente as pessoas. Tudo bem? Tem mais um outro lance que acontece com o advento, né? A intensificação da industrialização, que é o seguinte. Na última aula também eu falei, nos últimos vídeos, sei lá, eu falei alguma coisa que a história sagrada estava no currículo humanista. Vocês se lembram disso? Se lembram, né? Pode ver no último vídeo aí, eu acho que eu falei isso. Nesse momento de industrialização, essa história sagrada começa a sair, né? Começa a se valorizar as coisas mais científicas. Então, como a história sagrada estava ali nessa questão de fé, não muito de ciência, ela é tirada. Ela continua,
ela continua em algumas entidades de ensino, só que a história civilizacional, essa história que a gente estuda até hoje, ela ultrapassa de importância a história sagrada. Tudo bem? E também vale o comentário que nesse momento que a gente está estudando, na virada do século XX, a história do Brasil, ela continua complementar a história civilizacional. O mais importante nesse momento ainda é, segundo Circe Bittencourt, a história civilizacional, ou seja, a história geral. A história do Brasil é como se fosse um apêndice da história geral. Tudo bem? Vem aqui para a tela que eu vou mostrar para os senhores, olha só. Né, isso daqui foi o que eu falei para os senhores já, né? Na virada do século XX, o currículo humanístico, isso aí, é criticado, pensei que estava errado, né? É criticado pela onda de industrialização e o aparecimento das disciplinas científicas, química, física, biologia e outras. As humanidades tentam se tornar científicas, que é o caso da história, né? Ela sai de um currículo humanista e entra para um currículo científico. Né? Segundo Chervel, são as humanidades científicas, ou seja, o método científico, os instrumentos, eu não vou querer entrar muito nisso, mas os instrumentos científicos, o método científico, ele é cada vez mais, né, instrumentalizado dentro da disciplina de história, tá bom? Mais à frente eu vou falar um pouco disso, vai ficar melhor. A história se separa definitivamente da história sagrada, foi o que eu falei para os senhores, e a história integrou-se nesse currículo sem maiores problemas. Seus objetivos continuaram ainda associados à formação de uma elite, mas com tendências mais pragmáticas. Que tendência pragmática é essa? A formação política. É o novo objetivo que adentra ao ensino de história, e não mais somente a formação da identidade nacional e o patriotismo. Agora, a história também tem que servir para formar politicamente essas pessoas que agora têm direito de voto. Beleza? Então, avancemos. Aqui, ó, a história positivista. Volta para mim. Tudo bem, a história agora tem um novo objetivo, mas como era essa história que era ensinada? Aqui é importante, né? Porque com essa cientificização da história, que história é essa? Que concepção de história é essa que está sendo ensinada? Aqui é simples de entender. De repente você estudou história no passado e você vai ter facilidade nisso, né? Percebe que quando a gente estuda a história do Brasil Império, né, a história antiga, né, a história medieval, nós sempre botamos em destaque os reis, né, os presidentes, a igreja, sempre individuais personagens individuais atrelados a fatos políticos ou econômicos, mas mais políticos. O foco da história nesse momento é o foco político, né? E não há muitas reflexões, né, de causas e consequências. É uma história mais factual, é uma história mais... O que importa são os fatos que aconteceram. E os personagens dessa história que é contada são personagens individuais, os reis, né, a igreja, né, os presidentes, o legislativo. É uma história política. Não entra a história das mulheres, não entra a história dos movimentos sociais, das crianças, os negros não entram. É uma história, né, dos brancos, né, de dominação. Além disso, uma história positivista é uma história que não problematiza as questões, né? Existe a verdade histórica. Então, essa história que é ensinada, ela dificilmente ela vai entrar
no quesito assim, não, por que aconteceu a independência do Brasil? Não, segundo o historiador tal, foi por essa versão. Segundo o historiador outro, foi por outro motivo. Ou seja, múltiplas interpretações para o mesmo evento histórico. Isso não tinha nessa época, né? Aqui, né, virada do século XX, início da República, cara, até o período militar, né? Até o início do período militar, no período militar também, não há múltiplas versões para o mesmo acontecimento histórico. Então, a história positivista, o que caracteriza a história positivista? Vamos lá. A verdade absoluta, a verdade é a verdade. O historiador ele é neutro e ele encontra a verdade e apresenta a verdade. Então, na escola se apresentava uma versão daquele acontecimento histórico. Tudo bem? Por que o Brasil foi descoberto? Por isso. Pá. Né? Não há problematizações, questões de causas e consequências. O que importa são os fatos que aconteceram naquela data. Ponto. Outra coisa. Era uma história teleológica. Essa palavra é bem feia, né? Teleológica. Mas contava-se uma história no ensino secundário que a civilização brasileira ela caminhava para o progresso tecnológico. Você está entendendo? Existia uma ideia que estávamos caminhando para o progresso tecnológico. Então, contava-se essa história. Não, vamos continuar desenvolvendo aqui, né, as nossas indústrias porque caminhamos para o melhor, caminhamos para o desenvolvimento, caminhamos para o sucesso. Será mesmo? Hoje a gente questiona isso, mas era como se contava a história da época. Então esses são alguns aspectos da história positivista que se contava naquele momento. Tudo bem? Avancemos. Né? A história da civilização e a história do Brasil destinavam-se a operar como formadoras da cidadania e da moral cívica. Eu falei isso daqui, né? A formação política. Né? Agora nós temos cidadãos na República e continua a moral cívica. Um dos objetivos básicos da história escolar era a formação do cidadão político, que, em nosso caso, era possuidor do direito ao voto. A história do Brasil servia para possibilitar às futuras gerações dos setores de elite informações acerca de como conduzir a nação ao seu progresso, ao seu destino como grande nação. Então ela está falando aqui que né, a história do Brasil especificamente era utilizada como se fosse, vamos aprender com o que aconteceu no passado. Né? Tinha um pouco disso também, que a história também servia para, vamos aprender o que a gente errou no passado para não errar agora. É a visão da Circe. Né? Então nós temos uma nova função para a história: formação política, cidadania e moral cívica. Tudo bem? Avancemos. Agora é interessante, olha só. Prevalecia a ideia de que a identidade nacional deveria sempre estar calcada na Europa, o berço da nação, e de que a história nacional havia surgido naquele espaço. Esse ideário explica a razão de os estudos da história do Brasil começarem fora do espaço nacional. O Brasil nasce em Portugal e é fruto da sua expansão marítima. Interessante, né? A identidade nacional brasileira era ensinada principalmente tendo as suas raízes na Europa. Essa ideia da identidade nacional aqui do território brasileiro, do povo daqui, não era ensinado assim, cara. Não era ensinado assim. Por isso que a história do Brasil era um conteúdo complementar, né? Um apêndice da história civilizacional, porque o berço da nação brasileira era europeu.
Você está entendendo? Então, ensinava-se essa história eurocêntrica. É por isso que até hoje, nos livros de história didáticos, né? Cara, a gente estuda um monte de coisa da Europa. Porque, né, a gente se considera, né, até esse momento, né, até hoje me parece isso, a gente se considera quase europeu, né? E aí, é ou não é? Mas a história nacional era ensinada assim, né? A história como o berço da nação sendo europeu, uma visão eurocêntrica. Tudo bem? Vamos lá, continuemos. No decorrer da década de 1930, os discursos e a política nacionalista também não provocaram um ensino ampliado da história do Brasil, ou seja, a história do Brasil até 1930 também continua sendo, né, um apêndice, ó. E a história nacional continuou sendo um apêndice da história da civilização, ou seja, europeia, né? Assim como a história da América. Apenas com a lei tal de 1942 sobre o Ministério do Gustavo Capanema, a história do Brasil tornou-se mais presente, com carga horária aumentada, e a história da América passou a contar com uma série dedicada a seu ensino. Então, só lá no governo de Getúlio Vargas, lá no Estado Novo, lá que alguns falam um governo proto-fascista, que a história do Brasil aumenta, ganha a importância em relação à história geral, à história civilizacional. Então, quando a gente pensa assim, né, os alunos lá do início do século, uma pergunta assim, né, pô, o que os alunos estudavam de história lá em 1910? A resposta seria, né, estudavam mais a história da Europa do que a história do Brasil. E o Brasil já estava sendo formado, já era formado desde 1822. Né? Por quê? Porque o berço da nação é europeu. O berço da nação é europeu. Negro e índio, cara, né? Era assim, era nada, não fazia parte da história ainda, entendeu? É por isso que agora a lei de 2003, que fala da obrigatoriedade do ensino de história indígena e história africana, tenta compensar isso, cara. A formação da nação. O negro e o índio faz parte da formação da nação? Pô, não tenho dúvida, né, cara? Não tenho dúvida. Mas aqui é uma visão totalmente eurocêntrica, né? O ensino de história, até esse momento aqui, totalmente eurocêntrico. Continua sendo, né? Continua sendo. Mas aqui é muito absurdo ainda. É muita coisa. Tá bom? Então, vou parar por aqui. Esse capítulo, vou fazer um comentário. Esse capítulo, a professora Circe, ela avança no ensino de história na época da ditadura. Como eu estou fazendo, né, uma dissertação sobre o ensino de história na época da ditadura civil-militar, eu vou pular, são 4 folhas que ela comenta aqui, eu vou pular essa parte para depois botar um vídeo específico sobre o ensino de história na ditadura civil-militar, porque aí vai juntar com o trabalho que eu já fiz, né? Tá bom, vai ser assim, né? Então tá bom, até o próximo vídeo, tamo junto.